Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vá nos assistir. Trabalho. Dia a dia é isso. Trabalho. Quando tem tempo, vai viver. O que isso causa na nossa vida? Vamos conversar hoje, doutora Janice, burnout. Está sendo um mal muito sofrido na sociedade atual. Algumas profissões mais, outras um pouquinho menos, mas sempre tem gente que sofre. Vamos trazer um pouquinho sobre burnout, porque quando conversando que a gente traz luz a um assunto para levar conhecimento para nós e para mais gente que vai nos assistir. Porque muita gente às vezes trata como frescura, né? Frescura, todo mundo trabalha, é o dia a dia. Vamos conversar sobre isso para desmistificar um pouco. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma satisfação retornar com vocês também para falar de um tema que é muito atual. O burnout é uma doença ocupacional reconhecida agora pela OMS muito recentemente. Mas para chegar no nível do burnout, a gente tem o trabalho. E aí, o que é trabalho? Já pensou o que é trabalho? Trabalho parece que todo mundo sabe o que é, mas se a gente for um pouquinho mais profundo nessa função psicológica do trabalho, a gente vê que o trabalho ele é uma esfera que se divide em várias nuances, várias pontes dizem respeito do trabalho. Vou fazer uma pergunta aqui para Carol. Carol, o que é trabalhar para você? Ganhar dinheiro. Ok, mas o quê? E fazer o que gosta. Então, quando você não faz o que gosta, também é trabalho? Também é trabalho, mas não é prazeroso, né? Perfeito. E o que você faz para estar trabalhando? O que eu faço para estar trabalhando? Na minha vida? Aqui eu trabalho no podcast, trabalho no Instagram. Vinícius, o que é trabalho para você? Trabalhar é a forma que a gente encontra para subsistir, para alimentar, para prover a gente, a nossa família. Muitas vezes fazer o que gosta quando você encontra a profissão que você quer. Cuidar da sua casa. E o que você não faz quando você está trabalhando? O que eu não faço quando eu estou trabalhando? Eu trabalho em casa. Eu cuido das minhas filhas. Eu gosto de pedalar. Eu gosto de fazer capoeira. Eu gosto de jogar futebol, assistir o jogo do Flamengo. Quando eu faço essas perguntas para vocês, quando a gente começa uma investigação sobre saúde mental e trabalho, o paciente chega lá com uma série de sintomas, às vezes nem coloca o trabalho como uma centralidade ali que está gerenciando alguns sofrimentos. Essas são algumas perguntas que eu inicio fazendo a anamnese de um paciente que eu tenho ali uma suspeita que pode estar adoecido em função do trabalho. Mas tanto a sua resposta, Carol, como a resposta do Vinícius, elas confluem. Então, vamos pensar, trabalho é diferente de emprego. Eu posso ter um trabalho em que eu sou empregado e eu posso ter um emprego que, por mais que eu faça uma atividade, não é a existência de um trabalho. Então, o trabalho, ele é necessariamente algo que transforma o meu meio, a minha realidade, a realidade dos que convivem comigo. E ele tem uma relação de remuneração. O trabalho é diferente do lazer por isso. A capoeira, ela exige de você um trabalho, mas ela não é trabalho. O trabalho, ele tem uma relação de ter uma prescrição que eu preciso cumprir. Então, exige ali uma hierarquia, uma disciplina, eu abrir mão de algumas coisas para eu entrar em atividade. Então, trabalho é necessariamente contrário à paralisia. Para eu trabalhar, eu tenho que mobilizar uma série de coisas psíquicas, fisiológicas, físicas também, né? Se eu tenho iluminação, se eu tenho um microfone que está funcionando, e eu faço escolhas para trabalhar. Então, a gente tem um conceito aí que a gente trabalha nas clínicas do trabalho. As clínicas do trabalho são especialidades da psicologia e de outras áreas como a medicina, que vão se ater ao trabalho como uma possibilidade de prazer ou de adoecimento. O trabalho pode fazer a gente ter saúde ou pode fazer a gente adoecer drasticamente. E para essas
clínicas, ergonomia é um ponto, ergonomia francesa, tem uma que chama a atividade daquilo que eu faço para fazer, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que eu não fiz, o que eu não posso fazer, para no final disso tudo eu fazer alguma coisa. Vou repetir: o que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu queria ter feito, o que eu não fiz, o que foi possível fazer, mas não era legal fazer, para de fato fazer. Exemplo, eu vim para cá, eu estou enxergando isso aqui como um trabalho. Eu vim gravar um podcast com vocês e aí eu tive que levantar em tal horário, escolher a minha roupa, ver a forma da condução. Um dia antes eu já olhei que horas eu ia ter que sair de casa. Depois, isso tinha que encaixar com outros compromissos de trabalho. Aí eu venho pensando, eu queria falar tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas não deu para falar tudo. E se eu falar uma coisa que eu não gostar do que eu falei? Agora transfere isso para uma realidade, por exemplo, de um policial que queria ter feito e não fez, o que pode, o que não pode, e tenho prescrito as metas que a gente tem que alcançar. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês, para quem está nos assistindo, que o trabalho é muito mais do que eu sair de casa, cumprir uma tarefa e retornar. Isso é o básico de uma relação de trabalho, mas envolvido com isso tem a remuneração, o reconhecimento, a equipe, a cooperação, a estrutura do trabalho que eu estou fazendo, e se eu vejo sentido nesse trabalho. E o burnout fala exatamente de uma exaustão em função do trabalho, necessariamente em função do trabalho, que envolve aí sintomas biopsicossociais comprometedores da saúde mental. O trabalho ele é uma instância que estrutura poderosamente a nossa saúde mental. A forma que a gente sente, a forma que a gente olha, a forma que a gente se percebe no mundo. Então o trabalho ele identifica. Você falou em hierarquia, né? O trabalho demanda uma hierarquia. Hoje em dia, isso está até no livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano. Ele fala sobre essa questão de não ter mais diretamente a questão do você deve fazer, faça. É a questão de transferir a responsabilidade para você. Muitas vezes a gente não tem alguém hierarquicamente acima, diretamente, onde mandando faça, faça, faça. É diferente assim, olha, se você fizer, você ganha dinheiro. O poder é seu. Você que vai fazer. Faz, mas você pode. Sim, você pode. Faça. Que é mais ou menos que eles falam que é a uberização do trabalho. Perfeito. Que é o cara que é Uber, ele não tem chefe. Se você quiser, você trabalha de 8 da manhã às 8 da noite, vai em casa, janta e volta para trabalhar das 10 às 8 da manhã de novo. E não tem ninguém assim falando, não faça aquelas questão de ter intervalo entre a jornada, 11 horas entre uma e outra, porque a sua saúde mental, porque o seu corpo precisa de um descanso, porque você precisa viver, você precisa ter férias, você precisa viver para sua família, porque isso tudo também faz parte daquele contexto do trabalho. Para você... Porque muita gente acha que você vai sugando, espremendo a laranja até sair a última gota de suco, mas no final você descarta e bota outro no lugar. Uma relação de trabalho muitas vezes era protegida quanto a isso. Aquela relação antiga que a gente viveu, né, de CLT, um contrato, né, entre empregador e empregado. E essa uberização, ela basicamente acabou com isso. Então, assim, não tem no Uber, o cara não tem alguém hierarquicamente acima, mas ele pode trabalhar ao ponto de ter um burnout, sem ter uma relação de emprego formal. É ele com ele mesmo, e ele vai trabalhar até chegar à exaustão, entrar naquela uma depressão que o fator principal é o trabalho. Sem dúvida. Essa questão da uberização, que é um termo que não fala só dos Ubers, né? É um termo que as abordagens mais modernas de estudo do trabalho não é para endemonizar, né, a evolução tecnológica ou a transformação das relações de trabalho, mas é para a gente trazer para o nosso chão o que está acontecendo com a tia fulana, com a realidade, né? Realidade, o chão que a gente está pisando. Porque às vezes as coisas aparecem e elas vão se adequando à realidade. Perfeito. E essa às vezes não sempre, né? Uma coisa, Vinícius, que para mim assim, é inegável. Por exemplo, hoje eu trabalho, eu sou psicóloga e eu comecei a atender virtualmente a partir da pandemia.
era impensado para mim, quando eu me formei, atender virtual. Não existia isso na minha cabeça. Porque para mim, atendimento tinha que ser presencial. Tinha que sentir o paciente, sentir a respiração dele. E a vida aconteceu de uma forma que a gente precisou incluir essa tecnologia no atendimento psicológico. E hoje, eu sou assim. Gente, façam acompanhamento, façam virtual. Eu atendo pessoas do mundo inteiro. Antes nem podia, né? Eram só 10 sessões no máximo. Exatamente. Assim. E assim, tem especificidades desse atendimento virtual, mas eu falo para vocês que não tem como a gente recuar. E eu lembro que a minha sócia, assim, muito perto da gente ter que fechar tudo e tal, ela falou, Nice, vamos começar a olhar essa questão do virtual. Eu falava, não, isso vai chegar aqui. Chegou muito antes do que eu pensava. Porém, esse foi um caso específico ali, circunscrito, com o suporte do meu conselho, com o grupo, supervisão. Então, tudo foi assim um processo de mudança que ainda tem muita coisa para melhorar, para transformar. Quando a gente volta para a questão da uberização, a gente está falando de relações de trabalho muito frágeis. E essa coisa do eu não tenho chefe, ela se transpõe num discurso muito teoricamente empoderador, né? Então você trabalha, você faz o seu tempo, você coloca suas metas, que se a gente for a fundo, ele individualiza. E essa coisa de sugar, a gente esquece que antes de ser trabalhador, a gente é humano. Na verdade, a gente trabalha porque é humano. A gente trabalha na força de transformar a natureza em função da nossa melhor qualidade de vida. E a gente embola alguns sentidos ali que o trabalho tem, e a gente não... tem um autor que ele chama Deleuze, não sei se vocês conhecem, né? Que a gente estuda na psicologia e que ele vai falar de uma sociedade de controle. É aquilo, eu não preciso ter ali uma figura representativa do chefe, mas essa figura, ela é simbólica, ela está ali gerenciando todos os meus atos. Então, tem a questão do tempo, tem a questão de espaço que eu estou. Se a gente olhar, por exemplo, outras profissões, vamos pegar aí profissões assim mais, entre aspas, clichês dos nossos estudos. Eu estudo, por exemplo, muito trabalhadores policiais. Forças de segurança pública. A gente tem marcadores, tem os índices de homicídio, de apreensão de armamento, o efetivo muitas vezes mais reduzido do que deveria ser, e uma exigência do trabalho do policial que é gigantesca. O policial, ele tem que ser apaziguador, ele tem que ser repressivo, ele tem que não ser nada disso e ser uma pessoa que vai ter um jogo de cintura. Tudo isso fala das relações de trabalho. Quando a gente fala dos Ubers, né, ou dos influenciadores digitais, a gente tem uma subjetividade que vai se conformando, que ela é específica. O que isso quer dizer? Um influenciador digital, ele vai sofrer por questões que são específicas daquela classe de trabalhadores. Será que tem um coletivo de trabalho dos influenciadores? Será que gravar um vídeo, influenciar, isso vai se transformando numa relação de trabalho? A gente está aqui influenciando pessoas. Responsabilização. Anunciou uma coisa que deu errado, que está vinculada a você. E como que essa informação vai chegar no outro? Todas essas dinâmicas que são específicas de cada trabalho, de cada função e de cada contexto. Então, falar, por exemplo, de um Uber no Espírito Santo e falar de um Uber do Rio de Janeiro é muito diferente. Falar de um engenheiro de uma empresa X, falar de um engenheiro de uma microempresa Y, a gente precisa contextualizar a experiência e a abordagem do trabalho como uma função de saúde para aquele contexto. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu sou muito contra, me posiciono como pesquisadora, psicóloga, estudiosa do tema do trabalho e da saúde mental, de coisas muito de massa. Então, assim, eu vou aplicar ali um psicodiagnóstico. Eu vou fazer um diagnóstico de um mapeamento das habilidades ou do sofrimento de uma equipe. Ainda que eu faça isso de uma maneira coletiva, eu vou pegar ali os 1000 funcionários de uma empresa, eu preciso estar atenta que a vivência do sofrimento, ela é individual e diz do grupo, mas não é individualizante. Senão eu de fora, você é aquela pessoa que vem com conhecimento, como se eu soubesse da vida do trabalhador. E quem sabe do trabalho é quem trabalha. Eu costumo falar que eu sei muito da vivência psicológica de polícia, mas eu não sou polícia. Sabe de polícia quem é polícia, como quem sabe de psicólogo é psicólogo. Porque todo mundo fala de psicólogo, a gente sempre tem um pouco. Não. Então, assim, o burnout, ele é uma experiência individual, mas não é individualizante.
vinculada ao estresse excessivo no trabalho. Existem 3 dimensões do burnout que são importantes a gente salientar, que é a despersonalização, exaustão emocional e uma realização profissional que ela vai baixando. Então a pessoa ela perde o sentido no trabalho. É como se ela fosse não só perdendo a força, mas trazendo estratégias de defesa para lidar com esse sofrimento em função do trabalho, que trazem aí o cinismo, a raiva, a agressividade. Gente, a agressividade não é característica de personalidade. A agressividade não é uma coisa normal. A pessoa ela não é agressiva, nasceu agressiva. Não, todo mundo muda. A gente não é uma árvore que está com a raiz cravada num lugar. Então, a gente aprende a ser agressivo também para se proteger. E a gente tem que ser em alguns momentos. Mas a gente tem que ficar o tempo inteiro fazendo um esforço para não ser agressivo. A gente precisa se tratar. Ninguém tem que lidar com a sua agressividade extrema. Como o burnout, ele é um estresse agravado, mas não é só estresse. É toda uma relação do trabalho que ela vai minando. E toda uma dimensão que precisa haver cuidados para que ela não evolua para outros quadros. E aí transtornos mentais graves. O burnout ele não entra como transtorno mental puramente, né? Ele entra aí como uma classificação de doença ocupacional. E qual é a importância da gente colocar isso como uma doença ocupacional? A gente mobilizar também os empregadores para olhar essa situação. Você comentou sobre os influenciadores, que é um novo emprego, né, hoje em dia, assim. Mas eu tava aqui pensando, no caso dos influenciadores, por exemplo, fazer uma divulgação, postar ali as propagandas, na internet, no perfil dele, eu acho que nesse caso o trabalho, ele se mistura muito com a vida pessoal, porque ninguém vai querer ficar vendo o influenciador só falando de publicidade. As pessoas querem ver da vida pessoal dele. Então, eu acho que fica muito complicado porque você não consegue separar ali o trabalho da vida pessoal, né? E antigamente, né, só esse cara falou, né? A rede social permitiu longo alcance, muito mais fácil do que antigamente estar na Globo, no SBT, né, que as emissoras que existem. Só que, ao mesmo tempo, o alcance ele é longo e ele é em bolhas. O influenciador, às vezes, é muito conhecido naquele específico ali do Instagram, aquele nicho, Aí, quando você vai, por exemplo, na Globo, que fica conhecido em rede nacional, você via antigamente a Xuxa fazer propaganda da Monange. Isso. Todo mundo sabia que a Xuxa não usava Monange, mas ela estava ali fazendo propaganda da Monange. Era o trabalho, o emprego dela, o trabalho dela. Hoje em dia, isso que a Carol falou, como é que o influenciador ele está preparado para, olha, eu vou fazer uma propaganda aqui, que aconteceu recentemente, de um joguinho. O joguinho do tigrinho, o joguinho do aviãozinho, e alguém vai ser influenciado, porque é uma coisa do que o influenciador ele tem que ter ciência, às vezes, muitos não têm. Sim. De que ele está influenciando alguém e que aquilo vai gerar uma repercussão que vai voltar para ele. E esse trabalho dele, como é que ele vai receber uma enxurrada de críticas? Como é que ele vai receber o cancelamento, que é uma consequência do trabalho virtual? É um cancelamento das redes sociais. É uma consequência da rede social. O cancelamento. Hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo a cultura do cancelamento. Sim. E muitas vezes assim, mas nem trabalha, tem a vida que vive aí passeando, vive postando, não sei o quê. Tá com burnout? Como você não trabalha? É o trabalho dela. Cada um... E às vezes, nossa mania antiquada de pensar nos permite pensar que novas profissões vão surgir. É o que eu falo, por exemplo, dos nossos filhos que estão com 5, 6 anos. Eu não me preocupo que eles vão ser, porque provavelmente daqui a 20 anos vão existir profissões que nem existem hoje. E vão ser outros debates. Provavelmente a profissão de influenciador vai estar já ou mais regulado, mais pronto, as pessoas vão estar mais prontas para isso, ou vão existir profissões que ninguém nem imagina hoje. Porque o mundo social, ele muda. As estratégias de relação, elas mudam. E aí, Carol, você trouxe assim, um mito, que ouço assim drasticamente. Quando a gente vê uma pessoa que ela está passando por um quadro de burnout, então veja, burnout é esse esgotamento extremo em função do trabalho.
mas ele não está restrito no seu espaço de trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, da Globo, SBT, etc., quando eu fui escolher o meu tema de mestrado, que eu escolhi trabalhar com policiais, eu tive uma primeira ideia, que eu queria acompanhar a produção subjetiva de atores de grandes empresas, né, de vulto. A gente não tinha essa coisa da rede social tão forte. Por quê? Porque a entrega de um ator, por exemplo, ela é uma entrega subjetiva ao extremo. Janice, mas todas as profissões são, não necessariamente da mesma forma. Eu consigo me desvencilhar um pouco de ser psicóloga quando eu estou ali no meio dos meus amigos. Mas será que você consegue se desvencilhar do fato de ser influenciadora? Não. É isso. Tem profissões que elas serão profissões que elas são condições de vida. Polícia é uma delas. O polícia é polícia 24 horas, independente dele estar fardado, dele estar na rua, dele estar no horário de trabalho. Né? Ele é reconhecido. Se der um problema, vão chamar ele. Da mesma forma que bate o olho na Carol, uma influenciadora bem-sucedida, conhecida, só que a sua vida pessoal, aquela linha, ela é muito tênue. E aí, Carol, isso traz sofrimentos, porque o sofrimento no trabalho e na vida, ele tem duas dimensões. Existe o sofrimento criativo e o sofrimento patológico. O sofrimento criativo é aquele assim, nossa, eu tenho uma coisa que eu preciso dar conta, um obstáculo que veio, dei conta, isso vai me gerar prazer, isso vai me gerar aquela completude. Fez um conteúdo, gente, o nosso podcast, assim, bombar, não é bombar de alcançar só muita gente, mas as pessoas falarem sobre isso, trazer dúvida, perguntar, isso vai ser uma satisfação imensa. E assim, por exemplo, às vezes o influenciador acorda, não quer dar bom dia pra ninguém, gente, ele só quer ficar lá, deitado, tomando café, cabelo bagunçado e tal. E aí também depende muito de até onde a pessoa tá disposta a ir, né? Eu, por exemplo, não tô disposta a isso. Não tenho vontade de dar bom dia todo dia, né, para todo mundo mostrando o rosto. Não tenho vontade de mostrar aquela rotina. Tô fazendo isso, agora tô fazendo aquilo. E qual foi a forma que eu achei? Gerar conteúdo. Óbvio que às vezes vou mostrar minha vida pessoal também. Às vezes eu saio, às vezes eu tô com meu filho, às vezes... Mas gerar um conteúdo para agregar realmente as pessoas, que foi quando a gente decidiu fazer o podcast, o Freudcast, que tá sendo muito legal, e um pouco menos da minha vida pessoal. Porque dessa forma a gente consegue separar um pouco, né? Não fica aquela coisa muito... Você foi tentando, olha que habilidade, isso é uma habilidade psíquica. Você, na experiência do fazer, você foi reconhecendo o seu viver. Então, o primeiro mito é aquela coisa, chega no trabalho, deleta tudo que está acontecendo na sua vida pessoal, deixa a vida pessoal de lado. Não existe isso. A gente observa que esse é um dos graus de sofrimento, porque a pessoa ela acabou de brigar com o chefe. Ou então, você lá, influenciadora, fez um vídeo, alguém vai lá e fala uma coisa assim, que você não tinha que ouvir por nada. Como que isso não vai afetar você não mudar um pouquinho o seu humor? Sim. Ou você ficar um pouquinho preocupada? Então, assim, uma coisa que eu acompanho alguns profissionais que têm uma vida muito pessoal, linkada com essa observação do outro em grande escala, influenciadores ou pessoas muito reconhecidas pelo grande público, e uma das falas é muito assim: Janice, tem horas que eu me perco um pouco quem eu sou, então essa questão da despersonalização, a gente precisa ficar atento no acompanhamento de uma pessoa, né, que trabalha com essa coisa muito volátil. E a outra dimensão é assim, o que você dá conta? Porque aquilo que a Carol dá conta hoje, e que o João, e que o Moisés, e que a dona Ana vão dar conta hoje, pode ser que ela não dê conta amanhã. E essa perspectiva é uma perspectiva psicológica do trabalho. Eu, como psicóloga, ninguém me ensinou o que eu tinha que fazer na faculdade, nem nos cursos posteriores que eu fiz, e hoje eu trabalho isso muito com os meus alunos e os meus mentorandos da psicologia, se eu adoecesse mentalmente. O que você faz com a sua agenda de paciente? Como você chega para o seu paciente e fala assim, olha, eu estou atravessando um momento, um luto profundo, isso me gerou uma depressão. E eu passei por isso na minha vida. E eu precisei de terapia, né? A gente fala que é uma grande pirâmide. Psicólogo que atende psicólogo que atende outro. Para que eu não chegasse nessa exaustão em função do trabalho, porque se a gente parar para pensar, tem como a gente pensar uma pessoa que trabalha muito, não é estressada?
Olha como é difícil. Mas ao mesmo tempo virou canso de ver, eu falo isso direto, um adjetivo qualitativo de uma qualidade boa, né? Sou workaholic. Exato. Como se isso fosse uma coisa maravilhosa, que é mais ou menos a questão da autoexploração, né? Que legal, ela trabalha e trabalha. Olha que pessoa boa, como se o trabalho realmente, aquele ditado antigo, né? O trabalho dignifica o homem. E não é muito levar ferro e fogo o trabalho dignifica o homem. Não só o trabalho dignifica o homem, o trabalho faz parte da vida do homem. Estruturante social. E assim, muito cuidado eu tenho para falar sobre isso, para as pessoas não acharem que eu estou endemonizando o trabalho, ou que a gente está endemonizando o fato da pessoa trabalhar muito porque ela precisa, ou porque ela quer, porque ela está afim. Não Exatamente. É isso. Uma vez eu falei isso num grupo de amigos e as pessoas falaram: você fala isso porque você é servidor público. Como se o servidor público não trabalhasse. E eu até falo, olha, se vocês... nessa conversa aí já era um bate-papo de amigos, eu falo assim, se vocês aguentassem, porque eu precisei de ajuda no meu trabalho. Quando é que eu precisei de ajuda no meu trabalho? Quando eu normalizei, por exemplo, filhos sendo retirados de mãe. Quando eu entrei muito novo, eu vi aquilo me causou impacto. Como é que um filho é retirado do colo da mãe para ser acolhido? Porque, né, entre as N situações que o trabalho da infância e juventude me levou a viver, eu chegava em casa, eu contava para Renata, e a Renata falava, não me conta, para de me contar, isso me faz mal. E a gente nem tinha filhos. Quando eu normalizei, eu falei, tem alguma coisa de errado comigo. E se eu continuasse a normalizar mais ainda, ia chegar um ponto que provavelmente eu ia pirar. E eu sempre falo, cada trabalho tem sua especificidade. Perfeito. Então assim, quando a gente fala essa questão do workaholic, eu também sempre falo, cara, eu não tô falando mal de quem trabalha não, eu estou falando mal de quem só trabalha. Porque lá na frente a sua vida vai cobrar. Não tô falando pra você ser o seu Madruga, mas eu também não tô falando pra você não viver igual um maluco trabalhando, porque muitas vezes a gente dá importância a uma virose que você teve, a alguma coisa que você vai lá, vai tomar um remédio, o efeito passou, o sintoma físico passou, você quebrou o braço, você vai lá. Tô falando pra si, na cabeça, as doenças que você não tem como tomar, você não vai tomar um remédio, tem até medicamento, mas você vai assim, toma aqui uma Neosaldina que o burnout vai passar. Não é assim que funciona. E muitas vezes a gente não dá importância para isso. E o diagnóstico do burnout, ele vai também um diagnóstico de exclusão e dessa percepção da relação com o trabalho, que ela é muito particular. Então, o trabalho, ele produz uma subjetividade na gente. Se a Janice não fosse psicóloga, a Janice fosse matemática, eu teria uma outra produção subjetiva que seria outra coisa completamente. Quando, assim, um adendo que você vai trazendo, Vinícius, essa coisa do workaholic, eu costumo apontar que, assim, tem fases e fases da vida. E tem fase, por exemplo, agora no final do ano, para eu conseguir dar conta do que eu me propus, que eu amo fazer, eu trabalhei 11 horas por dia. Eu só não trabalhei mais porque meu corpo dormia, literalmente, assim, bugava, não dava. Mas era uma coisa sazonal, né? Sazonal ali, circunscrita, e que eu tava bem, só que esse é o ponto. Pensa só, se o burnout e a exaustão em função do trabalho são pessoas que vão ao extremo. Se eu vou ao extremo, a tendência de eu gostar muito do que eu faço, ela também está presente. Então, quem mais adoece em função do trabalho é quem mais trabalha. E aí a gente às vezes remete o trabalho, uma pessoa boa é uma pessoa que trabalha. Não, valores de vida podem estar presentes nas relações de trabalho, mas eu trabalhar muito não quer dizer que eu sou uma pessoa boa. Boa o quê? Boa com o outro, no tratamento, na vida. Não. Mas uma coisa pode ter a ver com a outra porque eu vivencio experiências diferentes. Só que a gente chancela a competência de vida como competência no trabalho. E uma pessoa bem-sucedida no trabalho é uma pessoa feliz. Não necessariamente. Não necessariamente. E mais, quando a gente está falando de exaustão no trabalho, tem uma frase de um psicanalista que eu sou apaixonada com ele, que é o Alexandre Coimbra Amaral, que ele tem um livro que chama Exaustão no Topo da Montanha. E ele vai falar exatamente desses processos de ansiedade, depressão e das relações de vida que vão nos esgotando. E aí ele coloca assim, ele vai fazendo um passo a passo do personagem como se ele subisse no topo de uma montanha e ele olhasse tudo que está embaixo. E nesse topo dessa montanha, a gente chega no topo fazendo aquilo que a gente ama. Se eu não estou ali regulado, por isso que a prevenção para as questões de saúde mental, e aí assim, o que é saúde mental? O que a gente faz com a nossa saúde mental? Ela é um paradoxo, tem muitas estereotipias,
E o trabalho sendo entendido como algo que me constitui, que me identifica, mas que eu não preciso só ter isso para me identificar, é um ponto que a gente trabalha na recuperação de uma pessoa com as questões de burnout, que está atravessando o burnout. Essa questão do topo da montanha, né? Você vai chegar do topo da montanha, você vai chegar tudo. O problema é que quando você está lá no topo, não enxerga nada. Você vai enxergar quem está ali embaixo, que estava com você, muito pequenininho, né? E às vezes você esquece de enxergar quem está ali de uma forma muito pequena. Mas, por exemplo, fazer o que ama. Eu acho que uma das profissões de pessoas que mais fazem o que ama, por exemplo, professor. É muito como professor faz parte da nossa vida. Eu lembro assim, se você parar pra pensar, eu lembro o nome da minha primeira professora, de quando eu cheguei na São Domingos, eu tinha 4 anos. Eu lembro da tia Lécia, eu lembro da tia Áurea, eu lembro de todos os meus professores, eu lembro da Mara de biologia, eu lembro. Às vezes eu encontro professor na rua, você fala assim, professor, ele sabe que ele fez parte da sua vida. O professor nunca deixa de ser professor também, como o PM. E o professor ama o que faz. Tem coisa mais gratificante do que você ver uma pessoa fazendo o que gosta. Mas o professor tem que trabalhar demais. Talvez deve ser uma profissão que esteja muito exposta a ter o burnout. Sem dúvida. A gente falou aqui de profissões, de pessoas que gostam, a gente citou algumas situações que a pessoa gosta do que faz. Nós aqui somos privilegiadas por trabalharmos com coisas que nós gostamos, mas a gente sabe que não é essa a realidade de muita gente. Às vezes a gente não pode romantizar também, né? Porque às vezes a pessoa ela trabalha porque ela não tem outras oportunidades, ela tem que sustentar filhos, né? A casa dela. Nesse caso, adorei a sua pergunta. Complica mais ainda, né? Sem dúvida. Por quê, Carol? E assim, juntando o que o Vinícius fala com a sua colocação. Então, a gente tem o nicho das pessoas que trabalham e tem onde trabalhar. Porque a gente tem uma classe gigantesca no mercado informal. A gente tem uma classe gigantesca hoje desempregada. E a gente tem as pessoas que trabalham, porque o trabalho ele é uma ordem de transformação do mundo, de subsistência, de reconhecimento, de cooperação e de dinheiro para você existir. A gente está numa sociedade capitalista, não dá para fugir disso. Diante disso que está posto, muitas pessoas, e aí eu acho que a grande maioria, sim, nós somos extremamente privilegiados e privilegiados, sofremos. Exatamente. Imagina aquela pessoa que tem a jornada, vou usar exemplos de professores, trabalha em 2, 3 escolas, tem 3 filhos quando chega em casa. Janice, você está falando que essas pessoas são fadadas ao sofrimento? Não. Mas eu estou dizendo que as condições de trabalho, elas precisam ser revistas, porque uma coisa é eu encontrar a tia Selma que me deu aula na primeira série e eu reconhecê-la, beleza, isso é uma forma de reconhecimento. Mas reconhecimento também, ela ter uma sala de aula digna para ela dar aula. Ela ter uma condição de temperatura em que as pessoas não vão morrer de calor e vão conseguir prestar atenção. Ela ter segurança. Isso é isso. Ela ter segurança de que não vai ter uma arma colocada na cabeça dela e falar assim, passa meu filho de ano. Exato. Que a profissão de professor foi uma das que mais sofre hoje em dia, porque antigamente a pessoa respeitava o professor, hoje em dia o professor não é tão respeitado quanto antigamente. E isso tudo vai levando a um sofrimento. Isso vai levando ao sofrimento, ao esgotamento. Às vezes tem uma chefia que ela vai desconsiderar o seu processo ali de trabalho. Eu não posso dizer que todo professor sofre, mas eu posso sim dizer que trabalhar é também sofrer em alguma medida. E o que eu faço com esse sofrimento depende não só de mim, Janice, trabalhadora, professora, mas de quem trabalha comigo e das condições que me são ofertadas para o trabalho. E aí é assim, dramático a gente ver os relatos de pessoas que estão em situações de burnout, que elas são culpabilizadas pelo sofrimento que elas estão passando. Como assim, Como se já não bastasse, né? Como se já não bastasse a experiência que ela operou. Porque, gente, se a gente tem um burnout, um adoecimento em função do trabalho, não é só aquela pessoa que adoece. Existe um processo de trabalho adoecido. Janice, você está culpando o empregador? Não, às vezes esse empregador está doente também. Você está falando que está todo mundo doente. Não, eu estou falando que a gente precisa rever. A gente precisa olhar e fazer um mapeamento daquela gestão. E isso para tudo, para escola, para o consultório, para uma empresa grande, para uma empresa pequena. E Janice, para as relações de trabalho que não têm contratos formais de trabalho.
é preciso olhar aquele contexto. E às vezes, Carol, é muito sensível você escutar um trabalhador que ele está se dedicando ao máximo, tentando fazer o melhor que ele dá conta, né, nas condições que ele tem. E ele vai se distanciando de uma forma tão profunda porque a culpa é dele. A gente precisa ter muito cuidado de apontar o sofrimento do outro. E assim, Vinícius, você teve uma tentativa de suicídio dentro do seu espaço de trabalho. Gente, isso é uma comunicação. É porque o Vinícius foi fraco. Não. Para começar, um burnout, ele não tem a ver com uma pessoa, ele fala de relações de trabalho também. É até um ponto, só para aproveitar esse gancho. De novo, assim, foi de uma conversa entre amigos. Um amigo contou para todos nós que ele estava sofrendo de burnout. Uhum. E um outro amigo comentou: é porque você não é chefe. Chefe não tem burnout. E eu queria esse mito de que quem tá na chefia não sofre, o chefe tá sempre no comando, não tem nada. Trabalhe para ser chefe que você não vai sofrer a pressão de trabalhar. Essa coisa mítica de o chefe só manda. Manda aí, quem vai sofrer são vocês que estão embaixo. Eu tô no cargo de chefia. E às vezes é uma chefia só daquele ambiente físico que você tá. E você não para pra pensar: peraí, eu sou chefe de quê? Dessa sala? Mas tem alguém que manda em mim? Eu tô sofrendo pressão pra tá tudo bem aqui nessa sala, mas se não tiver tudo bem nessa sala, a pressão vem em cima. As pessoas muitas vezes esquecem disso, porque tá num ambiente físico que ela tem essa hierarquia superior, não se coloca na situação de: calma aí, eu não sou o topo da pirâmide, não. Eu tô aqui, eu vou sofrer também alguma hora. E se eu tenho algum tipo de pirâmide em que há o topo, é um exercício assim, muito básico, que é assim: o que você é se tirarem tudo que você acha que você é? Se tirarem o seu trabalho, se tirarem o seu reconhecimento pela hierarquia, porque existem tipos de reconhecimento. Existe o reconhecimento pela hierarquia, que a gente faz um julgamento de beleza, e o julgamento de utilidade do outro. Qual a utilidade que o outro tem no par? Entende? Então não basta ser reconhecido só pela minha chefia. Eu preciso também ser reconhecido por aquele que divide o trabalho comigo. E esse lugar do poder, a chefia, ela fala de um lugar de poder posto socialmente, ele precisa ser refletido. Por quê? Muitas vezes é o chefe, a pessoa que ou está mais adoecida, não sei se mais, né, porque também não tem um sofrerômetro, mas que talvez exponha e seja mais resistente, porque esse lugar da gestão é aquele do dar exemplo. A cobrança, né? E as pessoas esquecem isso poderosamente, de que a gente é humano, a gente é gente, antes de tudo. E é possível cuidar da saúde mental no trabalho e dos colaboradores. E nossa, se a gente reconhece que o espaço de trabalho é também um espaço de conflito. E aquela coisa assim, eu acho que o primeiro mito é que a gente separa pessoal e trabalho. Não, a gente faz um esforço e tem que tentar. É a questão da inteligência emocional, né? É isso. Só que não tem uma receita de bolo. Então ela é muito contextualizada. E o outro mito é: trabalha enquanto os outros dormem. Eu brinco com os meus alunos que é assim: gente, se você puder, dorme enquanto os outros trabalham. Se você tiver oportunidade de dormir, trabalhar quando for possível. Não é, né? Porque o trabalho é todo um regramento. Então, a gente tem que trabalhar em função do outro, em função dos compromissos e tal. Isso é uma coisa que eu posso escolher, que eu tenho algum tipo de gerência. Porque eu trabalhar enquanto os outros dormem, eu não vejo nenhum atleta de alto rendimento que não tenha o período de descanso incluído na rotina dele. Dormir faz parte, né? As pessoas demonizam o descanso, o lazer. E aí eu fico pensando em pessoas que colocam a vida para ser o seu engajamento de trabalho, que até às vezes o momento de lazer tem que estar tenso, porque, né, assim, várias profissões alcançam isso. Isso que eu já ia entrar nesse assunto dos policiais. A preparação da polícia é algo bem exaustivo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, Sim. né? Então, como é que é, assim, trabalhar nessa área, que é a sua especialidade, desde esse cansaço, essa exaustão, até pelo fato, eu vou tentar explicar, ver se você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir entender o que eu quero dizer. A gente foi criado desde criança com nossos pais ensinando o que é certo, o que é errado. Um policial, quando está de frente a um combate defendendo a sociedade,
pode tirar a vida do lado de lá, do bandido. Mas, querendo ou não, é uma vida. Ok. Como é que fica esse conflito do tipo, não, eu fiz o meu trabalho, eu estou defendendo a sociedade, mas ao mesmo tempo, meu Deus, será que Deus vai me perdoar? Eu tirei uma vida, né? Além disso, toda a pressão que até os próprios os chefes, né? Não sei como é que fala, os comandantes colocam ali, entendeu? Naquela pessoa. Até em saber que ele pode tirar uma vida, mas também o dele também tá. A dele também, é alvo. Mas mesmo ele assim, também é alvo. No final, a pessoa sempre se culpa, né? Sim, por mais que esteja certeza. fazendo certo. Eu acho que, assim, tem muitas coisas na psicologia que eu amo falar, mas isso é a coisa, assim, que mais mexe com o meu coração, porque eu me torno psicóloga estudando policiais. Eu me transformo como pessoa conhecendo uma profissão que não é a minha, mas que a minha pode compor com o outro. E assim, fato, a formação policial ela é exaustiva, ela é poderosa. Poderosa por quê? Porque o policial, as forças de segurança, elas têm um treinamento físico, psicológico, emocional, para que elas corram para situações de perigo. Porque eles vivem em situação de pressão a todo momento, né? A todo momento. A ideia de morte, ela é muito mais presente do que eu. Eu sou psicóloga, eu vou trabalhar. Pode acontecer de eu morrer no meio do caminho, pode acontecer de um paciente surtar e ir contra a minha integridade física, mas o policial, especificamente agora vamos falar de policiais, essa possibilidade incerta é muito mais certa do que pra gente que tá sendo resguardado até por um espaço físico. Essa de que será que eu vou voltar, né? Então, assim, essa certeza ela acontece. E o trabalho, a nossa polícia militar aqui no Espírito Santo é a primeira polícia no Brasil a incluir a disciplina de saúde mental do trabalhador. Que legal. Isso foi incluído em 2020, no penúltimo concurso. A gente está agora na segunda turma. Eu coordeno essa disciplina na Academia de Polícia. E é incrível porque, assim, a gente inicia com eles essa discussão de que é um corpo e uma mente que vão se transformar, né? Eu defendo que a polícia, o policial militar é uma condição de vida. Não é só uma condição de trabalho, só, né, entre aspas. É uma condição de vida. Então, isso que você trouxe, essa dramática, a gente chama, não é um drama. É uma dramática no sentido de que é muita coisa junta. Exatamente. Então, assim, é um valor que eu preciso constituir da segurança. É a profissão que jura com o valor da própria vida. Exatamente. Né? Eu não juro isso lá no meu juramento e as outras profissões também não. Janice, mas isso é romantizar o polícia. Não. A gente esquece, enquanto sociedade, que policial militar é reflexo da nossa sociedade e que policial é gente. Ele é trabalhador, ele não é, ele é servidor público. Tem discussões sobre isso, mas ele tem uma dimensão física, ele tem uma dimensão psicológica. Muitas vezes os próprios policiais negligenciam isso. E esse tipo de drama do trabalho vai mobilizar valores. O valor daquilo que ele acha que é a vida, que vai ser a morte. O que espera ele depois? O que esse ato está respaldado na prescrição do trabalho? Ele está respaldado nas dimensões daquilo que aquele policial aprendeu, nas normas que antecedem o ato? Por isso que eu falo, polícia tem que saber usar muito bem o armamento. Tem que saber usar muito bem o argumento também. Porque a maior parte das vezes a arma que ele vai usar é a parlamentação. E ao mesmo tempo, Carol, é uma situação que eu, que não sou polícia, não passei por isso, não tenho como encarnar o tanto que essa é uma situação complicada. E algumas pessoas vão disparar sofrimentos por esse tipo de situação. Ou outra, né? Exemplo, assim, vai para um combate, vai para uma missão. E essa missão ali, ele vê um índice, um símbolo que lembra algo da vida pessoal dele. E às vezes ele não vai ter espaço para falar isso com o colega. Isso pode ser um fator para levar um burnout. Né? As escalas, os trabalhos extras. Então, é uma profissão extremamente honrosa, digna, bonita, protetiva, mas também cheia de complexos que a gente precisa ter sempre muito cuidado de falar. Porque as pessoas endemonizam polícia sem nunca ter conversado com polícia. Eles carregam, é um paradoxo que eles carregam em cima deles, né? De ao mesmo tempo que assim, aquela questão que muita gente solta como meme na internet. Foi assaltado, chama o Batman. Exato. Porque ao mesmo tempo que eles protegem, então eles estão ali para proteger, que é o trabalho deles, ao mesmo tempo vai ter gente olhando como eles estão protegendo. E sempre avaliados em muitas instâncias. Olha... Tudo tem câmera hoje. Tô filmando um policial dando uma abordagem. Aí você pega um cara que tá dando uma abordagem padrão, ok, normal. Mas em razão de algo que aconteceu já. Porque toda profissão tem gente ruim, toda profissão tem gente boa. Aí você pega assim...
aquele policial tá abordando. Ó, o bandido não é quem tá sendo abordado, o bandido é ele porque tá abordando. Porque eu vi lá em 1980, quando os policiais faziam isso, quando um policial X fez aquilo e você já pega... É muito que o japonês traz isso, né? O japonês ele traz isso de se uma pessoa faz alguma coisa errada, suja o nome de toda a corporação. Isso aí. E eles carregam isso até hoje. Sim. O policial, talvez não, eu tenho plena certeza de que hoje o policial é muito mais vigiado do que o bandido. Isso. Não que não deva ser, porque é um agente público. Ok, ele é um agente público. Mas até que ponto essa questão de vigiar e de apontar o dedo também, que hoje todo mundo é especialista de qualquer coisa em rede social. Todo mundo é policiólogo. Você não tem a menor noção, você nunca trabalhou com a segurança nem do portão da sua casa e você quer ensinar um policial que é treinado para isso, como é que ele vai agir numa situação de conflito. Não, ele não devia ter atirado, ele devia ter primeiro tentado conversar. É muito fácil falar que não é você que tá ali. Mas isso pro saúde mental do policial deve ser uma coisa muito impactante, porque você fala assim, eu protejo. Mas e aí, se eu proteger, será que eu vou ser... Quais os tamanhos da palavra proteger? E aí, Vinícius, fazendo pegando da polícia, mas ampliando isso para situações de trabalho como um todo... primeiro a gente precisa ter mecanismos jurídicos de acompanhamento das profissões, até para que a gente não tenha aí exageros que vão na integridade física das pessoas atendidas, isso para toda a profissão. A gente tem conselho de psicologia, de medicina, enfim. Então essas instâncias de acompanhamento dos trabalhadores, elas são fundamentais. E isso em muitas profissões já é desvelado a um nível que não há. A outra perspectiva essa coisa de ser vigiado, não tem como a gente retornar mais. Então, assim, tanto para a polícia quanto para qualquer profissão, eu tenho um lema que é o seguinte: uma pessoa melhor cuidada, mais regulada, trabalha melhor. Então, se eu tenho um policial, se eu tenho um professor, se eu tenho um apresentador de TV, que ele reconhece alguns limites que tem, alguns limites das condições de trabalho, e ele consegue, não sozinho, mas com o suporte do espaço de trabalho, com o suporte profissional, com o suporte da família, criar estratégias e mobilizar estratégias do repertório que são deles, mas são também coletivas, isso facilita o processo de trabalho de uma forma gigantesca, e a polícia me ensina muito sobre isso. Eles têm uma posição, eu tive a oportunidade de acompanhar muitos treinamentos policiais, que é o ombro a ombro. Isso é muito legal, ombro a ombro, você tá ali, ó, você sente a pessoa aqui, ó, então você conta com alguém, você tem um parceiro ali, e eles levam isso ao extremo. Quem dera que nós psicólogos tivéssemos ombro a ombro, porque também é uma profissão muito competitiva, também é uma profissão muitas vezes solitária, Então, em outras palavras, eu quero dizer que o burnout é um adoecimento, sim, em função das situações de trabalho, mas ele não é chavão para todas, ele não acontece da mesma forma com cada trabalhador. E tenhamos sempre muito cuidado para quem a gente pede ajuda, porque às vezes a gente vai pedir ajuda ou para uma pessoa mais adoecida do que a gente, ou para um profissional que não sabe atuar nas situações de trabalho em saúde mental. E o cuidado que a gente tem que ter de enxergar o trabalho como uma coisa que deve ser, boa parte das vezes, prazerosa, mas muitas vezes ele não será. A palavra trabalho é um instrumento de tortura, ela vem do tripalium, que você... em idades antigas, amarrava a pessoa, pelos braços e pelas pernas e trepanejava ela. Jesus. A ideia do trabalho é ser uma atividade complicada, difícil, senão é lazer. Penosa. É penosa, mas não tem que ser só penosa. Se é só penosa, isso vai estrupiar você. Exatamente. Bem como o burnout no início. O burnout. Só para localizar, eu perguntei a ambos se eles sabiam a ideia de onde vinha a palavra burnout, Burnout, to burn, que é o queimar. Um psicanalista na década de 70, a gente anotei, fiz meu exercício aqui, é o Herbert Freudenberger. Ele montou um projeto super altruísta de atendimento de pessoas em situação empobrecida, isso, na Europa. E aí, começou a atender, começou a chegar muita gente. E aí a equipe dele e ele começaram assim a brigar, a serem muito agressivos um com o outro, cansaço extremo e cinismo. Assim, a pessoa tá chegando, não quero ver, não quero atender, essa pessoa aqui eu não vou atender. E aí o próprio Freudenberg nomeia, de síndrome de burnout, a síndrome em
relação ao trabalho, aquela exaustão que você vai criando estratégias para se afastar do trabalho. Foi assim que surgiu, e a partir da década de 90 começa a ter ali um escopo mais atencioso, e agora, muito recentemente, a OMS reconhece como uma doença ocupacional, cujos sintomas eles podem ser de várias ordens: social, psicológica, emocional, física. Inclui ali cansaço extremo, absenteísmo, que é o não ir ao trabalho, não estar no trabalho, mas também tem o presenteísmo, que é o quê? Eu tô no trabalho, mas eu não tô ali. Eu tô em qualquer outra coisa, menos no trabalho. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa tá trabalhando porque ela tá fisicamente. Não necessariamente. Fisicamente ela tá ali, mas a cabeça tá lá. Tá em outro patamar, né? Então, assim, alternativas pra gente lidar com burnout: acolhimento individualizado, mas não individualizante. Formação da própria gestão dos espaços de trabalho. Reconhecimento de políticas e diretrizes em saúde mental e trabalho. A ideia de que você não tem que ser o melhor para estar melhor, né? Você pode estar melhor dentro do possível, da sua existência biológica, seu melhor, né? Do seu melhor. Então, gente, foi rápido. Foi muito rápido, já estamos chegando no fim. Então, para quem é mais velho, assim como eu, né? Não é ser aquela coisa do o ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar. Não é isso, né? Mas também não é aquela questão do... Que é o Seu Madruga que fala isso, né? Para quem acompanhava o Chaves há muito tempo. Mas também não é ser workaholic, trabalho. É o meio termo, é saber o ambiente que você está. Então, eu queria agradecer, doutora Janice, por essa presença. Eu que agradeço por acolherem também o meu trabalho, porque ao falar desses temas, eu falo também um pouco de saúde mental, de psicologia, de outros trabalhos que eu admiro tanto, e passo a admirá-los também, viu? Te esperamos mais vezes. Contem comigo! Então, pessoal, ó, compartilha, segue a gente, ativa o sininho, Instagram, YouTube. No Instagram, Freud_Cast. No YouTube é só digitar Freudcast, você vai ver alguns episódios nossos lá. Ajuda muita gente. Divulga esse vídeo, que quanto mais divulgado, quanto mais pessoa compartilhar, melhor. Beleza, pessoal? Até a próxima. Obrigada. Bora trabalhar?